Bom, pessoal, então da Andressa. Obrigado. Bom, gente, eu vou apresentar, então, minha revisão. Esse foi o tema que eu sou bastante estudar, que é a autonomia do paciente na UTI. Isso eu vim refletindo mais nesse último ano mesmo. E, assim, como é difícil a gente garantir isso no nosso ambiente que é tão complexo, né? Então, eu quis trazer um pouco disso. E essa imagem, eu acho que ela resume basicamente que a autonomia não pode ser uma parada certa, né? A gente tem que ter regras para isso acontecer de fato, seja na UTI ou fora dela. Então, acho que é sempre válido a gente discutir esse tema. Eu quis trazer um pouquinho mais da história da medicina, pensando pela parte da bioética, né? Então, lá atrás, Hipócrates, 460 a.C., ele já trazia para a gente a questão do paternalismo, né? Então, como o médico detinha o conhecimento, era ele que fazia as regras da casa, né? Ele, pelas palavras dele, aplicarei os regimes para o bem do doente, segundo o meu poder de entendimento, nunca para causar o dano ou mal a alguém. Então, nesse momento, a beneficência superava muito essa questão da autonomia. E, assim, a história começou a caminhar pensando em bioética muito mais a partir do século XX. Antes disso, acho que era a medicina baseada nos costumes, que as pessoas não se questionavam muito. E daí eu achei um evento, assim, que foi em 1914, era um paciente que ele tinha um tumor fibroide no estômago e ele tinha conversado com o médico sobre não querer fazer a cirurgia. Mas ele precisava ser submetido a um exame que tinha sedação. O médico fez o exame com sedação, aproveitou e tirou o tumor e acabou evoluindo com complicação, precisou, inclusive, um braço, não sei para que lado que foi isso, mas o paciente resolveu, em 1914, processar o Hospital de Nova York por conta disso. E acho que foi quando o tema começou a ser um pouco mais discutido, os primórdios ali. Ele processou, mas não ganhou o hospital, porque o hospital era tido como uma entidade pública que não podia ser processado, mas já criou essa regra com o nome dele, que era de tentar respeitar o paciente sobre a autonomia do próprio corpo. E daí, óbvio, tiveram vários casos nesse meio do caminho parecidos com esse, mas mais para a década de 50, 60, isso começou a ser efetivamente discutido. Nesse ínterim, assim, a gente tem alguns fatos bastante marcantes aí na história, né? Então, a gente teve o nazismo, de 1939 a 1945 foi a Segunda Guerra Mundial. No nazismo, a gente sabe que os médicos nazistas faziam experimentos em humanos bastante cruéis, assim. Acho que é uma época muito difícil em todos os aspectos e para a medicina mais ainda. E daí outro evento que chama atenção, e acho que isso culmina depois numa série de questionamentos, né? Foi esse outro estudo que foi feito em 1932 a 1972 com pacientes negros numa cidade de Alabama, nos Estados Unidos, que a ideia do estudo era observar a evolução natural das sífilis. E eles justificavam isso porque eles já tinham feito um estudo anterior, mas isso no começo de 1900, com pacientes brancos, e avaliando a evolução natural das sífilis. E daí, como tinha essa questão de diferença de raça, eles queriam provar que poderia ser diferente a evolução das sífilis em negros e a evolução das sífilis em brancos. Eles pegaram 600 negros dessa população, 400 com sífilis e 200 sem sífilis para ser um grupo controle. Só lá dentro, em 1940, a penicilina já existia para tratamento das sífilis. Quando foi feito o estudo em brancos, isso não existia. E mesmo assim, eles não usaram o tratamento, eles inventavam que estavam usando outro tipo de tratamento enganando o paciente. Então, os pacientes participaram desse estudo sem saber realmente qual era o objetivo do estudo. Bom, e daí, pós-guerra, em 1947, teve o Código de Nuremberg, então, que quando os crimes do nazismo foram julgados, principalmente entre os médicos nazistas, isso acho que acendeu a luz da necessidade da gente discutir a bioética dentro do tema de saúde. Assim. E foi quando surgiu pela primeira vez a questão de consentimento voluntário. Então, o paciente entrava na pesquisa, mas não necessariamente ele precisava ser informado de tudo que acontecia. Mas ele entrava porque ele queria. Então, consentimento voluntário.
Em 1948 veio a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que mais uma vez colocava a importância de cada um ter o controle do próprio corpo. Em 1964 veio a Declaração de Helsinki, que usou bastante esse estudo que foi feito nessa população negra de CITES, sobre consentimento informado. Então, não era só voluntário, o paciente ele tinha que ser informado das coisas que iam acontecer ao longo do estudo, qual era o objetivo do estudo. E é isso. A partir da década de 60 para frente, que a gente começou a ter um pouco mais a visão centrada no paciente. Em 1978, a gente teve esse relatório de Belmont, que foi dos Estados Unidos, e ele trouxe os princípios iniciais da bioética, que era respeito às pessoas, beneficência e justiça. Logo em seguida, quase no ano seguinte, esses dois autores, que é o Beauchamp e Childress, eles publicaram os princípios da bioética, que é o que a gente usa hoje em dia com mais frequência. Então, é a bioética principialista, que divide os dogmas aí da bioética em autonomia, beneficência, justiça, não maleficência. Teoricamente, nenhum acima do outro. Bom, eu acho que a dificuldade nossa é que a gente sai desse ambiente paternalista com o objetivo de cura, muito focado na vida biológica, e hoje em dia a gente começa a ter uma visão voltada na medicina com a intenção de curar, baseada muito individualmente então, na vida biográfica, além da vida biológica, e almejando a questão da decisão compartilhada, que eu vou falar um pouco mais para frente. E assim, a gente viu que é desde 1970 que começou a ter discussão, então a gente basicamente está engateando nessa fase. Eu acho que nesse momento é extremamente importante a gente discutir sobre esses temas, para não viver só fazendo as coisas que as pessoas costumam fazer sem realmente pensar se faz sentido ou não o que a gente faz. E daí eu trouxe para o tema a questão de autonomia, que era uma das coisas que mais me chamou a atenção. Então, pensando em autonomia, ela vem da ontologia kantiana, que é a moral aplicada às profissões, e daí os preceitos, respeitar a capacidade das pessoas em tomar decisões de relevância ética, e ele coloca uma definição de imperativo categórico, que é o sujeito sendo a importância dele mesmo, não usar ele como uma ferramenta para atingir um objetivo. E a definição mais clara que a gente tem de autonomia é a capacidade de decidir racionalmente de maneira livre sobre o próprio cuidado. Daí, isso é um pouquinho fora, mas é só para a gente focar, que é racionalmente de maneira livre. Então, fora de estímulos externos e de maneira que assim, emoção, essas coisas atinjam menos a nossa decisão. E eu coloquei essa frase dessa autora, que ela fala sobre autonomia ser a liberdade de agir segundo minha vontade, mesmo que os outros julguem minha escolha insensata. E óbvio que para a gente considerar autonomia, a gente tem algumas premissas que são necessárias, né? Então, a gente vê que os pacientes têm aptidão a ter autonomia preservada. Daí, essas premissas seriam a capacidade de compreensão. Então, quem não o que o Daniel fala, né? A gente não pode entrar no avião e querer fazer um plano de voo porque a gente não tem capacidade para tal. A gente tem que compreender o que está acontecendo para a gente conseguir tomar a decisão. A gente tem que ter capacidade de deliberar as escolhas possíveis em função de nossos valores e metas, e a capacidade de expressar claramente a própria escolha e as consequências dessa escolha. Então, é difícil, às vezes, a gente conseguir avaliar isso, mas a conversa precisa ser num sentido linear, que você entende que a pessoa entendeu o que está acontecendo com ela e se a decisão que ela tomou faz sentido para ela enfrentar essas consequências. Então, se ela não conseguir te narrar isso, você sabe que ela tem uma autonomia preservada. Bom, isso também eu achei bastante interessante, que só existe esse princípio da autonomia porque a gente não tem uma homogeneidade de perspectiva de percepção em relação à beneficência e maleficência. E essa charge, ela mostra bem isso, né? Então, tem um cara ilhado que fica muito feliz quando ele enxerga o barquinho e um cara no barco fica muito feliz quando ele enxerga a ilha. Então, dependendo do ponto de vista, faz sentido a gente fazer alguma coisa, mas isso é muito individual, de sujeito para sujeito.
Eu peguei também esse trecho do Milan Fernandes, que eu acho que exemplifica bem. Um escoteiro com seu cão observou um idoso apressado para tomar ônibus prestes a sair do ponto. E, no intuito de praticar a boa ação do dia, atiçou o cão contra o idoso, que correu desesperado e conseguiu subir no ônibus. Foi uma decisão unilateral. Sabe lá como o idoso ficou após o susto enquanto o escoteiro contabilizava como uma boa ação? Fica a pergunta. Foi bom para quem? Então, acho que é isso, a gente entender que, às vezes, a gente tem boas intenções, a prática da beneficência, mas não necessariamente o paciente pode enxergar como o melhor para ele. E daí a gente entra na teoria dos estranhos morais, que faz parte da fundação dos conceitos bioéticos, de entender que cada um tem seus valores diferentes dos outros, e a gente não pode impor os nossos valores para as outras pessoas. E ele diz que o único modo legítimo de a gente estabelecer uma relação ética entre estranhos morais é por meio da permissão. Isso só é possível se a gente dialoga. E dialogar significa que o outro está entendendo o que a gente está falando. E nunca é pelo convencimento, é por esclarecimento. Daí essa frase sintetiza essa ideia, né? Não faça aos outros aquilo que eles não fariam para eles mesmos e faça a eles aquilo que cada um é contratado para fazer. Isso tem que ser um acordo entre você e seu paciente. E daí, óbvio, isso na UTI é muito difícil, principalmente quando a gente não consegue comunicar com o paciente. Às vezes ele está numa situação muito grave, enfim. Daí a gente tem que partir para outros preceitos para tentar garantir um mínimo de autonomia a partir de pessoas que conhecem esse paciente. Bom, eu achei, do Informe, é um chefe, acho que da Válvula, Max Greenberg. Ele tem um blog que chama Bio 10 Amigo, Bioética Beira do Leito. Eu achei interessante. E daí ele define, assim, esses traços da autonomia, né? Então, a gente tem a autonomia solitária, intrínseca, que é eu achando, aquilo. Eu nunca vou querer ser entubada, porque todo mundo que é entubado morre. É uma pessoa leiga falando. Só que, assim, como que surgiu esse conceito de todo mundo que está entubado morre e eu não quero ser entubado por conta disso? Não tem informação para julgar essa questão. E daí a gente passa para a autonomia solidária de relação. Então, é quando alguém que tem conhecimento técnico consegue explicar as possibilidades de tratamento e consequências, enfim. A gente é o diálogo. E daí a gente caminha para a decisão compartilhada, que é um acordo entre o profissional e o paciente, e para tentar atingir o objetivo que seja melhor para o paciente. E esse é um tema muito relevante. Cada vez mais as pessoas morrem dentro de hospital. Então, como a gente vai garantir que quase todas as pessoas daqui para frente que morrem no hospital, como a gente vai garantir a autonomia até nesse processo de morte? Daí, esse estudo ali põe que mais de 80% dos cidadãos do primeiro mundo morrem em hospital, isso na década de 90. Isso a gente vê que ele vai subindo cada vez mais. E o Brasil não vai ser muito diferente disso. Esse outro artigo, ele dá para a gente algumas coisas que efetivamente a gente pode fazer para garantir a autonomia do paciente. Então, essas duas linhas que são os domínios principais, né? A sensação de estar normal, de ser normal, e a sensação de estar no controle. E daí, para ser normal, assim, mesmo com as restrições, o importante nosso papel é controlar sintoma. Então, se o paciente está com dor, está com falta de ar, está com algum sintoma que tire ele do foco de autocuidado, e a gente consiga controlar, então, nosso papel aí é fazer esse manejo de sintomas de forma adequada. E sempre compartilhar, mesmo que for angústia, as decisões, o paciente ele tem que se sentir, enfim, ele é o principal objetivo de cuidado, né? Então, a gente tem que sempre compartilhar e estar junto com ele nesse processo. E daí, como que a gente consegue garantir isso? Enfim, é difícil. A gente tem a questão das diretivas antecipadas de vontade, que no Brasil a gente tem muito pouco ainda. Acho que nos Estados Unidos tem estudo mostrando que no começo de 2000 era por volta de 30% da população que tinha, e isso já era muito aquém o que eles consideravam como um valor aceitável. Aqui no Brasil, eu nunca peguei ninguém com diretiva antecipada de vontade. Isso é muito difícil. Óbvio, tem o questionamento da diretiva se
o objetivo de cuidado é sempre linear na vida da pessoa. Às vezes, enfim, as coisas vão mudando ao longo da vida, a gente, no momento que eu não fiquei assim, entubado há 10 anos atrás, pode ser que nesse momento eu vejo sentido em ser entubado, porque eu customizado. Então, isso é sempre necessário a gente reacessar o paciente. Óbvio que no momento que ele não está fragilizado na internação, mas é isso que a gente tem, é isso que a gente tem. Consentimento livre esclarecido, então sempre informar e deixar o paciente. A ideia não é convencer, nunca é convencer, a ideia é compartilhar a informação. Quando a gente não consegue ter a questão do paciente em si na discussão, para a gente tentar tirar um pouco o viés individual, a gente sempre tenta colocar em discussão multidisciplinar. Então, quando tem um grupo de pessoas falando, a ideia da gente ir para um viés é muito menor. Então, a gente discute sobre as medidas que a gente pode tomar que fazem mais sentido. Sempre, acho que a nossa função de intensivista, 90% é comunicação, então a gente tem que saber comunicar com os nossos pacientes. Outra coisa que faz muito sentido é a gente criar protocolo claro dentro das UTIs para respeitar as diretivas antecipadas de vontade. E, além disso, investir na capacitação da equipe sobre bioética e resolução de conflito. Bom, no Brasil, o Código de Ética Médica está desde 1867, obviamente que não tinha nada sobre isso, os preceitos da bioética. Isso é mais para a década de 70 da frente, mas é nossa obrigação como médico respeitar a autonomia do paciente. E daí, enfim, uma das últimas notícias que a gente teve em relação a isso é a questão dos testemunhos de Jeová. Foi aprovado no STF que o paciente de testemunho de Jeová tem que recusar a transfusão de sangue. Óbvio que ainda tem aquele, se o paciente tiver risco de vida, o médico tem a decisão, mas se você registrar no prontuário, você consegue justificar pela preferência do paciente não fazer a transfusão. Bom, e daí como a gente garante a autonomia aqui nesse paciente, que é a nossa rotina diária, o paciente, a gente tem muita dificuldade de acessar conhecimento, normalmente é um paciente que pode estar instável, a gente tem que tomar uma decisão de urgência, isso acaba cerceando muito mais para o lado da beneficência do que da autonomia. Isso é um baita do desafio. Assim, principalmente por conta disso, estado crítico, intervenção de emergência, complexidade técnica, limitação informacional, conflito com outros princípios éticos, influência de terceiros, principalmente da família. Assim, quando o paciente perde o nível de consciência, às vezes tem pessoas de fora que não conhecem também o paciente e acham que a gente precisa ir para um lado que talvez não fosse a melhor escolha. E daí, assim, eu queria que essa aula fosse muito mais uma discussão do que uma apresentação formal. Assim. Eu trouxe um convidado especial que ele, acho que foi uma das primeiras pessoas que, na verdade, a eu que me fez conhecer, ele ficou internado aqui no Corte, depois você vai contar essa história, e ele fez um manual de sobrevivência hospitalar. E, assim, tem um texto sensacional, todos esses sensacionais, e eu recomendo muito ler esse, que ele pode fazer direto no site dele. E eu trouxe ele para falar um pouco da experiência, porque não faz sentido a gente discutir sobre a autonomia do paciente se a gente não coloca o outro lado junto com a gente nessa discussão. Se você quiser falar um pouco. Prazer, gente. Meu nome é Jonathan. Eu sou transplantado cardíaco há 3 anos. Eu tive uma miocardite, que é quando eu tive uma cardiopatia dilatada. Aí eu fiquei 3 meses internado no INCOR. Na UTI os 3 meses, coloquei balão hidrótico, diversos procedimentos, 4 para ECMO. Na semana que eu ia para ECMO, o transplante saiu, certo? E aí, a única maneira que eu tinha de ter um escape, né, eu estava literalmente deitado numa cama, não podia ser daqui, eu não estava com minha perna amarrada, com o balão hidrótico. Então, o único escape que eu tinha, e ainda era durante a pandemia, né, muito importante isso, então eu não tinha nenhum acompanhante, eu nem tinha nenhum assistente, foram 3 meses completamente isolados, o resto no quarto sem janela. A única maneira que eu tinha de contar para o mundo que estava acontecendo era escrever. Eu sou redator, essa é a minha profissão, eu sou redator publicitário, então eu gosto de escrever. E aí eu decidi começar esse manual.
O nome eu acho engraçado porque eu nunca tinha dado tanta importância para ele. Ele, na verdade, vem de uma série da Nickelodeon, que é uma sobrevivência escolar do Ned. Eu só transformei uma nova sobrevivência escolar do jogo. Mas a ideia era falar um pouco sobre essas coisas do dia a dia. E aí, o famoso texto da comadre, onde deu o start de tudo, porque tinham coisas que... Eu moro aqui na República, eu passava na frente do empório, do complexo, quase todo dia. Eu nunca tinha parado para olhar e pensar, como é que será que as pessoas estão internadas aí? Né? Como é que será que as pessoas estão internadas aí? E aí, quando eu estava ali, eu fiquei, gente, as pessoas lá fora não sabem que é assim. Ninguém sabe que é assim, ficar internado. Então, eu decidi começar a escrever esses textos. Eu sou muito palhação, sou muito piadista, então todos eles são meio bem-humoradinhos, assim. Mas o da comadre, ele para mim foi o que me pegou muito. E aí ele está falando sobre autonomia, né? A gente está amarrado numa cama, ir ao banheiro é um pouco complexo e um pouco desumanizante, se essa é a palavra certa. Porque para mim ali foi o maior choque de cultura assim, em relação à medicina, né? Porque para nós não somos médicos, a gente acha que você não é maluco das ideias, a gente acha que a medicina é assim, incrível, né? Então, como que a gente está nesse nível, assim, é bizarro, pô, tem um cara assim, bom, pessoal tem que falar. Só que aí chega lá e você tem que cagar numa bacia de metal. E aí existe, assim, uma diferença muito grande. Tá bom, a gente vai trocar o seu coração, tá? A gente vai te abrir no meio, encerrar o seu externo, a gente vai te abrir, vai tirar o seu coração, botar um outro. Você vai ter uma vida completamente normal. Mas fazer com que você fazer uma bacia de metal que data lá da Idade Média do século II. Então, tipo, isso para mim foi muito bizarro, porque aí eu acho que, né, agora até aprendendo um pouco com o que você está aprendendo aqui agora, eu acho que isso vem muito desse lado da beneficência. Tá? Ninguém nunca parou e pensou, isso é legal, será que o paciente se sente bem fazendo isso? Eu imagino que, assim, talvez não esteja sendo metalista, mas eu imagino que para pacientes mais velhos, de fato, seja uma única maneira, de fato, eles estão um pouco mais dispostos a isso. Mas eu era uma pessoa, na época de 28 anos de idade, extremamente ativo, treinava 6 vezes por dia, praticava esporte, em festa, usava drogas recreativas, tinha uma vida completamente normal de um jovem. E, de repente, eu me vi amarrado numa cama tendo que fazer as necessidades, uma bacia mental. E aí, isso, para mim, era uma das piores partes da experiência toda. Óbvio, morrer seria pior. Mas pensar que, assim, quando você bastante, tem dado para sair, né? Fiquei 3 meses internado, eu poderia ter ficado, eu sei que tem médico lá, não pode para mim, não, porque na UTI é tipo 18 meses, mais ou menos. E eu ficava com muito isso na cabeça, porque a gente vai ficar 18 meses para uma nascimento e tal. E não era só o ato de fazer, né? Mas é que você pensa assim, a hora que você quer ir no banheiro, você tem que pedir para alguém. Olha, você pode trazer água? Aí a pessoa vem. Aí o que acontecia muito era que fechava uma porta, eu estava lá, naquele ambiente todo esquisito, né? Aquela situação toda meio The Office, assim, da vida. E aí vira e mexe e alguém trava. E assim, já não é muito fácil. Quando você está com o seu braço espalhando, já não é muito fácil fazer muitas coisas. Muitas coisas não funcionam direito no seu corpo. Então, fazer cocô era muito difícil. Não só pela situação, pelo contexto, mas por toda a parte biológica também. Então, aí alguém entrava, aí acabou. Tinha mais. E aí era assim, eu lembro que eu falava, essa porta, por favor, só de eu aviso, eu chamo, tem a porra desse botão aqui, eu chamo para terminar. E aí, essas coisas eram muito difíceis. Óbvio que na minha situação, não tinha muito o que fazer. Mas uma das coisas que eu pensava muito era, eu ficava deitado na minha cama, eu lembro, pensando assim, gente, tem tanta solução para não ter que colocar uma tomada na cama. Vamos fazer um buraco. Assim, não é possível que em 8 séculos ninguém nunca pensou nisso, sabe? Ninguém nunca pensou numa solução um pouco mais moderna para isso. Então, acho que quando a gente fala... Esse é o exemplo da comadre, mas eu acho que a autonomia, como a gente fala demais, tá? Acho que em autonomia como um todo, quando você estava falando até de várias questões aí, eu lembrei muito de um médico, ele é meu médico até hoje, meu cardiologista, eu adoro ele. Não vou falar o nome só porque eu falo dele, é meio negativo. Mas quando eu estava internado na UTI do Encore, eu fiquei primeiro internado no 9 de julho, né?
E aí, a Cláudia, ela é chefe da UTI do Norte Júlio e ela é chefe da UTI do Vitória também. Ela me viu lá no Norte Júlio, pegou minha ressonância e falou: não, isso não é caso de transplante, a gente vai levar ele para agora. E aí, tipo, 2 dias depois eu transferi. E aí, quando eu cheguei aqui, quando eu estava lá no Norte Júlio, ninguém falou sobre transplante. Eles falaram: não, você vai tomar um remédio, você vai ter um tratamento aí, 6 meses. Queria me mandar para casa. Eu odeio uma radiologista do Norte Júlio que ela queria me mandar para casa com todo. Aí, quando eu cheguei aqui, começaram a falar de transplante, eu, assim, um jovem de 28 anos, assim, foi extremamente saudável. Eu fazia acompanhamento cardiológico a cada 6 meses, eu era super preocupado com a minha saúde. E nada, chegando para você e falando: você vai ter que fazer um transplante. Eu, obviamente, fiquei por, sei lá, umas 2 semanas falando: não, vamos fazer o transplante, vocês estão malucos. E aí, um dia esse médico chegou e ele simplesmente virou para mim e falou assim: olha, você pode fazer o transplante, só não quer. Aí esse absurdo. Ele chegou assim, e saiu da sala. Saiu do quarto, foi embora. E aí eu fiquei muito impactado com aquilo, porque eu acho que, entrando assim, refletindo sobre o que a Ana estava perguntando, ele basicamente estava falando: ou você entrega sua vida na nossa mão, ou você morre. Eu tinha informação também. Como é que eu fui entregar minha vida na mão de uma pessoa que eu não sei quem é, eu não sei o que ele era na época, eu não sei o que eu estava fazendo ali, eu não sabia nada, não sei como é um transplante. Você tem noção, eu assisti um vídeo de uma cirurgia completa de transplante do YouTube. Eu falei: não vou passar por isso sem saber como é. Eu internado, não importa se assistindo um vídeo de uma cirurgia de transplante no meu computador. Porque ninguém me deu essa informação. Ninguém sentou comigo em algum momento, ninguém foi lá e conversou. Eu acho que as pessoas que foram mais humanas ali dentro foram os residentes, né? Lembro muito da Ionara, lembro muito da Fê Castanhel também. Ela é, tipo, eu lembro que um dia ela chegou, ela me trouxe um. Eu tava com um Switch, de uma amiga que tem Switch, pra ficar jogando no hospital, que eu já não fazia. E um dia ela chegou e falou assim: pega esse Switch, a gente vai jogar junto. E aí ela só foi jogando comigo, e enquanto a gente jogava, ela foi me explicando umas coisas sobre o dia a dia da UTI, sobre como é que eram os procedimentos, pessoal muito curiosa, por perguntar muito. Então, aí eu comecei a ter um pouco mais de noção de tipo, o que faziam comigo todo dia, o que seriam os remédios que estavam na bomba, que estavam ligados em mim. Porque os residentes foram me explicando, o Júlio, o Zoé também, todo. A gente, e esses 3 principalmente, eu fiquei muito próximo deles, porque eles eram amigos, então, companheiros. E mais do que estar ali só para ver se, só para entrar de manhã, passar a visita da manhã e falar assim: tem que aumentar a vitamina, tem que diminuir com uma corda, não sei o quê. Eles estavam preocupados em me contar o que estava acontecendo. Tinha uma assistente também, ela não trabalha, ela de outra Recife, que a gente trabalha, que ela também, ela vinha quando ela estava vindo então, e aí ela dava um super à noite, final de semana. E aí ela vinha com o papel uma noite mais tranquilo, ela sentava no quarto comigo, porque ela sabia que eu gostava muito de saber as coisas, ela estava me explicando muita coisa. Ela era assistente de radiologia, de eco. Então, ela me explicava muito sobre eco. Uma vez ela fez meu eco, e aí cada coisa ela me explicava: isso aqui faz seu ventrículo assim, porque ele está dilatado, não sei o quê. Se você tem disfunção mitral, pode isso aqui. Isso ajudou muito a entender um pouco melhor que, putz, de fato, não tem outra solução. Mas foi isso que acabou me fazendo, porque eu segurei, eu não fiz produção por muito tempo. Até que um dia, um outro médico, que é parte desse outro médico, chegou e falou assim: eu te preciso da sua resposta. Não, não sabe fazer com você. Precisa que você toque, porque a gente precisa começar por todos os exames, para ver se você apta para o transplante, isso demora. Mas eu precisei de todas as pessoas passarem antes de me explicarem, conversarem comigo, contarem assim, e mostrarem que não tinha muita outra saída para eu conseguir tomar essa decisão. Porque se fosse só lá naquela primeira no ouço, naquela morte, talvez eu tenha escolhido muito medo. Porque dá muito medo, dá muito medo você imaginar que alguém vai te abrir, que alguém vai. Estava falando sobre as pessoas que gostam de provar os casos para morrer. Minha mãe, ela também está na fila do transplante de coração. Ela tem um diálise e tudo mais. Por muitos anos, ela não quis entrar no transplante porque ela falou: eu tenho muito medo de tomar anestesia geral e não voltar. E aí, tipo, eu não tenho conhecimento para explicar para minha mãe, assim, eu não tenho medo de tomar anestesia geral, porque eu sou muito gostoso. Mas eu não tinha capacidade de explicar para minha mãe que ela não ia morrer de tomar anestesia geral. Mas os médicos acompanhavam ela, ouvindo, mas também não explicavam. Então, ela ficou com esse medo por muito
tempo, até que ela topou de fato, porque aí também ela com ela, não tem essa saída, preciso topar. Mas eu acho que muitas vezes é exatamente essa a decisão do paciente vem disso, não vem nem de entender o que vai acontecer, mas é de entender que é uma saída, ou de pensar que é uma saída. Você me uma pergunta? Eu acho que é todo real. Situações que já passaram. Que vai ser trouxe? Isso. Acho que existe é uma coisa não virando não criticando como beleza essa trabalho foi que outra vez não tentando entrar ou fez foi né não e eu não estava preocupada mas né porque tem só que a gente percebe que às vezes a equipe mais aberta isso para não tem um trabalho para levar para o banheiro também discutir uma pessoa boa, assim, aí do príncipe escolha levar o paciente para o banheiro. Além de depois a gente não dá como, porque está grave, ele também tão grave assim. Mas isso acho que eu tenho uma dificuldade, então, uma coisa assim, que tem que fazer, por favor, para várias pessoas diferentes, para fazer uma coisa que não faz. Eu passava exatamente por isso. Eu queria muito ir. O primeiro quadro que eu entrava aqui tinha banheiro. E eles não deixavam dar. Eu ficava, gente, pelo amor de Deus, por que vocês não estão me deixando dar banheiro? Ah, porque tem risco de queda. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu estava andando no 9 de julho ontem, como é que tem risco de queda? E, assim, ninguém entendia. Pô, simplesmente não deixava. Isso me deixava possesso. É isso, assim, foi uma coisa básica que eu sabia, que eu tinha certeza que eu conseguia fazer. Eu super entendo que tem pacientes que eu acho que são muito teimosos também, que não têm total consciência do que eles são capazes de fazer. E eu imagino que seja até por isso que são tão receptivas a essas regras normalmente. Mas aí eu acho que também a galera que tem, por exemplo, se eu tivesse uma menor chance de eu cair ali do capão, eu obviamente não ia falar assim, eu quero ir no banheiro, tipo, para bater minha cabeça no chão. Mas, pô, era uma coisa muito simples, o banheiro era do lado, assim, conseguia ver o banheiro. Então eu ficava, tipo, eu não vou dar nem 3 passos para chegar no lugar, sabe? Tipo, você pode pegar no meu braço e colocar sentado ali, sair, eu faço o que tem que fazer, depois você pega e coloca na cama. Uma vez, e isso eu achei muito maluco também, me colocaram numa cadeira do lado do vaso. Mas eu estava na cadeira, porque eu não podia ir no vaso. Eu fiquei, gente, qual que é a lógica disso aqui? Mas paciência, pelo menos eu estava numa cadeira e não na comadre, então não reclamei muito. Mas essa coisa de ir no banheiro, ela é meio... Porque eu acho que o ato de ir no banheiro é uma coisa, você xixi, olha, muito útil, né? Você faz mais sexo com outras pessoas do que você faz xixi cocô na presença de outra pessoa. Então, tipo, é um momento muito seu, muito único, é um momento muito vulnerável. Né? Eu acho que tem uma cena de Game of Thrones que o filho mata o pai e o pai está sentado na privada. E ele mata o pai sentado na privada exatamente porque ele quer que seja extremamente humilhante para o pai. O pai morra fazendo cocô. E eu acho que isso assim, é um momento que você está tão vulnerável que aí assim, fica entrando gente no quarto, ou você não consegue fazer isso de uma maneira que você se sinta confortável. E quando eu reclamava muito da comadre, porque eu sentia que as pessoas não entendiam o que eu estava reclamando. Eu acho que assim, se você nunca foi internado, como eu nunca fiquei antes disso, de fato, eu acho que eu olharia também e ficaria, é uma coisa. Mas, tipo, eu sentia um pouco assim, que as pessoas ficavam, nossa, é horrível mesmo. E ia embora, sabe? Eu acho que faltava um pouco, assim, de entender o tom. Toda a situação já era muito desumanizante, principalmente porque você não sabia se você ia ser um ser humano 2 dias depois, você poderia morrer a qualquer momento. Então, ainda ter tirando essas coisas básicas de você, do tipo, por causa do balão caótico, você podia ficar inclinado até 30 graus, tá? Então, para comer já era muito inferno. Aí é isso, assim, você tem motivação para comer, você não pode sair da cama, aí você tem que fazer xixi numa comadre. Acho que mais do que a questão de
está doente é a questão de que são pequenos detalhes que eles vão tirando o que te faz ser humano. O que te faz ser um humano como todos os outros. Então, eu pensava muito nisso, sobre como tipo, o médico saía do meu quarto, o enfermeiro técnico saía do meu quarto, e eles iam no banheiro. Enquanto eu estava ali na cama. Assim, eu já não era mais um humano como eles. Eu não era mais um ser humano inserido numa sociedade como eles. Por aqueles 3 meses da minha vida, eu fui um ser humano quase que em modo em modo sobrevivência. Só que eu acho que isso é muito comum, porque quando você está em modo sobrevivência, você está agindo a partir do medo. Com todas as decisões que você toma são a partir do medo, não pela vontade de viver. Você está com medo de morrer. Quando você é dada a chance de continuar sendo uma pessoa funcional, humana, assim, o máximo que dá, né, obviamente, eu acho que você tem um pouco mais de esperança de que a vida pode ser normal. Porque, por exemplo, eu não achava que eu ia ter uma vida normal. Porque como é que você tem uma vida normal depois de estar amarrado numa cama por 3 meses, com a perna marcada, não banho com nada, e não comendo direito porque você não consegue comer, vomitando tudo que você come. E, gente, não acho que é por mal, tá? Não estou criticando a profissão de vocês. Mas o que eu sentia muito era que os médicos não entendiam esse lado. Porque eu super entendo que assim, eles têm preocupações muito maiores e ser médico exige um conhecimento técnico absurdo e existe uma paciência e uma compreensão. Porque, assim, eu internado na UTI, eu tive muitos pacientes difíceis em volta de mim ali, era bem complexa a situação. Mas eu acho que aí é meio que isso, assim, os médicos eles se distanciam tanto do paciente que eles precisam criar essa distância, que em algum momento esse distanciamento ele passa um pouco do que é humano. Assim. E eu senti muita falta disso, ali, principalmente por estar em pandemia, próximo. Não tinha ninguém que vinha me falar de uma vida normal lá fora, sabe? Eu já fui no shopping, fui no cinema, assisti tal coisa. Eu falava por vídeo e tal, mas não é a mesma coisa. Quando qualquer pessoa que entrava no meu quarto, só entrava no meu quarto para buscar remédio, trazer meu almoço, levar comida, levar comadre, me dar banho. Nossa, tomar banho na cama do hospital também é uma coisa assim, bem desconhecente. Ter uma pessoa passando um paninho na sua bunda é uma coisa que você consegue fazer, mas não te permitem fazer, é uma coisa bem complexa, assim, para você aceitar e assimilar que o nosso cabeça, entender que é uma parte do processo, temporário. Aí, o único jeito que eu consegui assinar tudo isso era escrevendo. Por isso que eu comecei a escrever esses textos. Porque aí eu pintava um pouco mais ali para as pessoas que estavam lá fora. Tipo, gente, é isso aqui. Tá internado por 3 meses no hospital. Essa é a experiência real. A minha impressão é que assim, nosso aprendizado da nossa vida, a gente aprende muito em torno da vida biológica mesmo, né? De questão de cura. Eu acho que a gente individualizar a medicina ela acrescenta muitos graus de dificuldade. Porque é isso, assim. Esse paciente desse jeito, que não é um paciente, é o Jonathan, está internado aqui, que gosta disso, que faz aquilo, e que a preferência dele é fazer isso, aquilo, comer isso, assim, individualizar, você faz escalas de dificuldade, acho que muito maiores, né? E a gente é muito preso ao costume, assim, comadre. Eu nunca na vida eu tinha pensado em preparar que comadre é realmente muito ruim, assim. Acho que foi você trazendo essa reflexão que eu comecei a questionar as pequenas coisas que a gente faz na UTI, assim, que, cara, precisa ser desse jeito e a gente não pode tentar fazer alguma coisa. Que eu acho que vai não é só na questão da autonomia, é muito da humanização da UTI, né? O que a gente pode fazer para melhorar a vida das pessoas que estão aqui enquanto elas passam por um processo que é muito difícil. Assim. E é isso, acho que a gente vai tirando as características individuais, assim, transformando todo mundo no mesmo bloco. Assim. É muito mais fácil de pensar, o paciente da insuficiência cardíaca que vai transplantar, do que, é um paciente que gosta de fazer. Não é paciente, né? É a pessoa que está aqui aos nossos cuidados, compartilha informações com a gente. Assim. E quantas vezes a gente já não viu assim, paciente que tenta sair da cama, que talvez não quis realmente sair da cama, principalmente no plano noturno, e daí vira e mexe, o paciente está agitado, está confuso, quer sair da cama, daí dá remédio e contém, faz contenção mecânica. Assim, isso é a tortura que a gente faz no hospital e isso é banalizado, assim, sabe?
Óbvio que tem gente que é pela segurança, mas grande parte das vezes a gente vê que a gente exagera um pouco nesses protocolos institucionais, que talvez não fazem muito sentido. Eu acho que foi uma coisa que tocou um pouco, porque 2 vezes vieram falar assim, o Jonathan tá confuso. E eu não estava confuso. E eu acho que o confuso é uma maneira de você reduzir um pouco, né? Porque eu entendo que seja difícil, talvez você até queira ajudar aquele paciente a fazer alguma coisa, mas eu estava falando, você vai ter que pedir um favor para um monte de pessoa. Eu conseguia ver isso nos desenhos, sabe? Eu conseguia ver isso nos técnicos, que era tão difícil para eles conseguirem me tirar da cama, porque tinha que pedir 1 milhão de autorizações. Então era mais fácil falar, já não está confuso. Precisa dar um remédio para ele. Nunca chegaram a me dar nada, nunca chegaram a me conter. Mas chegaram a falar assim, eu, tipo, era muito amigo das técnicas de primário, dos enfermeiros e tudo mais. Então, vira e mexe, elas chegavam para mim e falavam assim, você precisa ficar calmo. Você precisa ficar calmo. E aí eu entendi o que elas estavam querendo dizer, sabe? Elas não queriam falar assim, a gente vai ter que te conter. Você precisa ficar calmo. E aí eu meio que me acalmava. Isso, porque mas me acalmar era ficar mais amarrado do que eu já estava. Mas eu acho que quando a gente fala de autonomia, antes da autonomia, o paciente precisa se sentir um ser humano funcional. Não se tem autonomia. Eu não tinha autonomia para fazer uma escolha. Eu estava lá mexendo em remédio e eu ia falar, não quero mais tomar esse remédio. Eu não sei o que o remédio faz, eu não sei o porquê que eu estou tomando ele, eu não sei se vai mudar se eu parar de tomar. Quando eu estava internado, teve uma falta de Primacor no Brasil. E eu tomava uma dose quase máxima para Primacor. Não tinha o que fazer, tipo, eu tinha que tomar. Eu lembro que eles tentaram tirar de todos os pacientes para ver quem ficava bem sem. Tentaram tirar o meu, nossa, deu muito errado. Fiquei muito pau. Foi quando teve que eu estava contando antes da Ionara, que eu quase fui já rápido. E aí voltaram com o meu Primacor, uma dose um pouco menor e tudo mais. Mas assim, até tirarem o Primacor, eu não entendi para que servia. Eu entendia que era aquilo, ele não se estava mantendo vivo. Porque não tem explicação. Então não tinha autonomia. Quando não tinha autonomia para virar para ele e falar, não, gente, não tira o Primacor, pelo amor de Deus, eu vou morrer. Eu não sabia o que fazer. Então, tá bom, tira. Só que aí eu acho que é meio que isso, assim, quando o paciente não se sente igual, ou ele não sente que ele está sendo tratado como igual, não chamavam de paciente, me chamavam de cliente, que eu acho absurdo, gente. Eu não sou um cliente, não pode ser o que eu quero. Eu não estou consumindo o serviço de vocês, porque, gente, o Unicor é tudo, ó. O Unicor é tudo, tá? Mas, assim, eu não estou lá porque eu falei, hoje eu acho que eu vou dar uma passadinha no Unicor. Então, quando falavam para mim assim, isso aqui, que o cliente, Jota, pelo amor de Deus. Primeiro que, assim, eu vou dar uma palavra muito forte, tá? Mas perto da situação, né? Na situação que eu estava muito mais perto de um prisioneiro do que de um cliente. Porque eu não podia simplesmente virar e falar assim, gente, eu não quero mais ver vocês, tchau, eu tô indo embora. É um tipo de prisão, querendo ou não, né? É uma prisão imposta pela sua saúde. Mas eu acho que todo o sistema em volta disso, ele também não muda muito essa percepção para o paciente. Minha mãe odeia ficar internada. Ela fala, se eu entrar lá, nunca mais vou sair. Já fui internada várias vezes, já saí várias vezes. Mas essa percepção não mudou. Porque para ela é sempre a mesma coisa. Se eu entrar lá, não sei quando é que eu saio. Você conseguiu ter consciência de tudo que ela consegue. Algumas pessoas sozinhas. Tinha uma senhora que ficava no quarto do lado. Ela gritava. Ela não era descompensada, ela não era desequilibrada, não tinha nenhum transtorno psicológico. Eu perguntava de outros. Ela só estava desesperada. Ninguém conseguia acalmar. Assim, eu não conseguia dizer. Eu ficava extremamente irritado porque essa velha não calava a boca quando ela gritava o dia inteiro. Mas eu não conseguia tirar a razão dela. Eu entendia porque ela estava gritando. Eu estava tão confuso quanto ela, só que eu não gritava. Isso era muito diferente. Mas você acredita na situação, mas você reafirmar a sua intenção de fazer o transplante? Sim, eu não vi pro lado do posto. Não, porque aí eu entendia. Uma coisa que eu entendi no hospital foi que assim, vocês têm um conhecimento técnico absurdo. Mas não é uma ciência exata.
Eu acho que quando a gente está de fora, a medicina parece uma ciência exata. Parece uma coisa, você tem dor de cabeça, vai tomar isso, vai passar. Mas eu vi ali que, assim, os médicos, eles estavam um pouco tão aflitos quanto eu. Porque eles não sabiam o que estava acontecendo também. Eles não sabiam como é que... Quando eu chamaram meu primo agora, por exemplo, foi a primeira vez que eu vi esse médico, falou sobre o semóveis para transplante. Foi a primeira vez que eu vi ele meio sem saber o que fazer, assim. E eu fiquei, olha só. Foi quando eu vi ele mais igual a mim, assim. Porque tipo, eu percebi que ele não sabia tudo. Só que eu acho que a gente tem essa coisa, né, para nós, não somos médicos, não trabalhamos na área da saúde, quando a gente coloca, a gente no hospital, a gente coloca a vida nas mãos do profissional, a impressão que a gente tem é que eles sabem fazer tudo. Então, a partir do momento que eu vi que existia dúvida no médico também, existia incerteza, que aquilo estava sendo um processo tanto para ele quanto para mim, foi quando eu consegui me aproximar mais. E aí foi quando eu comecei a ter essas conversas mais abertas. Foi quando eu cheguei para esse médico, eu falei, Bruno, sabe, eu também não sei. Falei, Bruno, o que está acontecendo? Tem chance de eu conseguir? Me conta, seja honesto comigo. E aí ele parou, ele conversou comigo, ele me contou. Então aí me fez querer mais trabalhar junto com ele. O que eu podia fazer foi diminuir a resistência ao que foi ruim e começar a trabalhar junto com ele. E aí eu acho que as coisas começaram a funcionar um pouco melhor, assim, pelo menos para minha cabeça. Mas teve que rolar uma coisa de uma parceria. Não foi um médico passando tratamento. Foram duas pessoas conversando sobre o que a gente faz agora. Você sentia que eles respondiam coisas que você sentia dúvida? Eles compartilhavam a dúvida ou era a sua sensação que eles não sabiam o que fazer? Tinha vezes que sim, tinha vezes que não. Quando eu comecei, nas últimas semanas, eu já estava muito fraco, estava muito mal, eu tinha perdido 15 quilos, já estava pesando 85, estava pesando 50 quilos. E aí dava para ver no olhar deles, assim, eu lembro de um outro médico, o Dr. Luiz, que foi também, chegando no quarto e falando, olha, a gente não sabe se esse transplante não chegar até sexta, a gente vai ter que colocar na ECMO, porque a gente está com medo. Nem que a gente acha que vai funcionar. Porque ele mesmo falou, eu não gosto de passar paciente na ECMO, eu sinto honesto com você. Quando vai para a ECMO, geralmente não volta. Tipo, eu tinha acabado de acontecer todo o rolê do Paulo Gustavo. Tá? Então, quando ele falou isso, eu senti assim, que aí eu pensei, nossa, mas o médico é um paciente, né? Só que eu não achei ruim, eu gostei, porque, que bom, ele está confiando que eu vou saber tomar uma decisão. Então, ele não está com medo de me falar por medo de eu falar, então eu não quero ir para ele. Então, não vou passar na ECMO, não. Mas eu acho que foi isso também. Eu acho que eu construí com eles uma relação em que, quando estava chegando para no final, eles sabiam que eles podiam compartilhar as coisas comigo, que eu não ia ter uma reação completamente absurda. Né? Não sei, eu precisei ficar 3 meses internado para isso acontecer. Eu acho que esse não seria muito ideal, né? Acho que o ideal é a gente conseguir ter essa parceria desde o começo. Mas eu não culpo, não responsabilizo eles. Eu acho que eles também estavam fazendo o melhor que eles podiam fazer, sabe? Com as ferramentas que eles têm. Penso também essa parte, assim, muitas coisas acontecem porque a cultura, mas muitas coisas acontecem também porque para o médico poder chegar e tentar entender o outro lado, ele precisa abrir o lado humano dele também, né? E aí isso é muito sofrido. Então é muito mais fácil colocar uma carapaça e, tipo, tratar com só mais alguma coisa ali que você não vai trazer esse sofrimento para você, do que você tentar entender a dimensão da coisa, sofrer junto e tentar achar uma solução. E às vezes, mas às vezes o negócio de fazer isso todo dia, o tempo inteiro, acaba que é aquelas questões da estresse moral, assim, que a gente teve aula para ir outro dia. Assim. Ou você vai para um polo de você se sensibiliza completamente, ou você tipo, sai daquilo e tem um caminho do meio, com certeza, só que esse caminho do meio é muito difícil. Então, eu acho que a maioria das coisas que acontecem de ruim em todos os lugares não acontecem porque as pessoas são ruins, elas acontecem porque as pessoas banalizam coisas ruins. E aí, a gente conseguir trazer para a consciência, que é o que você está trazendo agora, assim, entendendo exatamente o que pegou, é muito importante para cada vez que a gente for entrar no leito, ter a consciência de que é uma pessoa, é uma coisa meio óbvia, mas que acaba aqui no dia a dia se perde. Eu não banalizar
essas coisas e tirar a carapaça e a armadura, assim, e se permitir sofrer junto. Acho que aí eu também dou fala de sofrimento quando ele é válido e quando ele não é, né? Que quando a gente só sofre e não tá trazendo utilidade nenhuma do nosso sofrimento. Quando a gente sofre tentando melhorar as coisas, acho que faz sentido. Não necessariamente precisa sofrer, né? Acho que isso também tem um grau de maturidade junto que fica assim, mesmo, né? A gente saber compartilhar a emoção, mas saber separar algumas coisas, porque realmente, assim, não é uma pessoa só que a gente vê todo dia. A gente vê muitas pessoas, são muitas famílias, e tem uma carga emocional muito grande, né? Principalmente a gente que está num ambiente que vira e mexe, as coisas saem fora do nosso controle. Então, acho que isso é um processo de aprendizagem, mas que se a gente não se trabalhar, assim, as coisas vão ficando muito mecânicas, e é isso. Acho que a gente perde muita coisa nesse processo, né? Eu sou muito grata de ser médica, eu acho que eu aprendo muito mais além da medicina com cada pessoa, assim, cada indivíduo é único, tem suas preferências, tem dificuldades, eu acho que cada um traz uma carga de vida que, cara, eu nunca conseguiria participar disso se eu não tivesse essa posição, então, eu acho que é muito rico nesse sentido. É óbvio, acho que tem vezes que a gente se envolve mais, principalmente pessoas que são muito parecidas com a gente, e a gente tem coisas em comum, idade. Paciente jovem, normalmente pega muito, assim, que você fala assim, cara, eu pensei eu nessa posição. E quando você faz o exercício oposto, se eu estivesse nesse lugar, eu já falei para todo mundo, se eu estiver na UTI, eu vou recusar várias coisas, provavelmente vão precisar me conter. É isso, assim, eu nessa posição, tipo, coletar swap, vira aí que eu vou coletar um swap da sua bunda. Vou coletar. Que você percebeu, provavelmente. É semanal. Meu Deus, percebeu? Daí, dá pra ser que eu vou te curar. E cura quantas vezes que vou passar o catéter. E assim, a gente muito mais fala, só comunica, ó, a gente vai passar o catéter, tipo, ó, esse catéter é necessário, porque você vai precisar usar muito tempo a medicação, a veia do braço não tá tão boa, a gente não tem, isso, é mecânico, sabe? E parece que é muita coisa subentendida, como pra gente é rotina e acontece o tempo inteiro, assim, eu aceito, eu só acho que você tem que aceitar isso. E não é tão óbvio assim, é isso. Você nunca tinha pensado para que você ia ficar internado e como seria ficar internado. Eu acho que nem a gente nessa posição, a gente aceitaria isso de uma maneira fluida, sabe? Eu acho que, óbvio, a gente tem um pouco mais de conhecimento técnico, mas você está nessa postura de espírito. A gente até apresentou um jornal recente que era do uso da camisola e desumanização do paciente. Tirar as coisas que te individualizam ajuda a gente a te perceber como doença e não como pessoas. Daí eu acho que isso vai muito nesse caminho, né? O quanto a gente faz de mal e a gente não percebe. E acho que isso influencia muito no processo de tratamento. Não sei o que você acha. A gente tem alguns pontos. Primeiro, eu estava falando sobre. Para não perder a linha de raciocínio. Você estava falando sobre essa coisa do se abrir, ter essa coisa de simpatia com o paciente, né? Eu entendo que é muito difícil. Eu lembro de uma noite muito específica que eu estava no UTI, que eu acordei com estava muito barulho. E aí eu acordei com uma barulheira, a gente gritando, e tipo, pô, tá acontecendo. Aí uma técnica passou e ela falou, eu vou fechar a sua porta, tá? Aí eu falei, alguém está morrendo. Aí eu falei, tá acontecendo alguma coisa? Aí ela, uma paciente, acabou de chegar de um acidente, tá tendo uma pânico, não sei o quê, todo mundo meio... Fecharam minha porta, 10 minutos depois, com um silêncio absoluto. Abriram minha porta de volta, todo mundo conversando como se tivesse acontecido. Aí o paciente tá de boas. Eu falei, paciente, morreu. E todo mundo, tipo, não sei o que, morreu, mas você quer um lanche? E, tipo, assim, eu entendi que também não dá para você se sensibilizar com cada pessoa que morre, ainda mais se não tem intensivista, porque muitas pessoas vão morrer no UTI. Mas eu acho que tem que encontrar esse equilíbrio, porque tem gente que está ali também que não está com tanto risco de morte.
A gente está ali só porque precisa, de fato, ter um tratamento mais próximo. E aí eu acho que essas pessoas, elas acabam sofrendo um pouco mais porque elas precisam de um contato até para ter mais esperança de que elas vão sair dali, né, de que elas vão sair melhores. Acho que essa coisa desse equilíbrio, de entender que assim, também não acho saudável também, como se eu fosse um médico, não acharia saudável que eu me envolvesse emocionalmente muito com cada paciente que passasse por mim, que aí a gente fez psicológico, eu precisava de 3 terapias na semana e olha lá, para eu conseguir. Sobre a camisola, gente, esse é um outro ponto, que essa camisola não deveria existir. Eu estou muito chato, eu sou muito perfeito, porque você está me dando um uniforme de doente. Então, a partir do momento que eu coloco uma camisola, você é um doente. Você está incapacitado de usar uma roupa. Tipo, mas é porque é mais fácil da gente... Não, mas era o que eu falava, a gente não precisa isso mesmo. Se tiver alguma intercorrência, é mais fácil da gente ter acesso ao corpo. A gente continua sem tecido, igual uma camiseta, é só rasgar. Desculpa, mas eu não acho, para mim, como uma pessoa leiga, essa desculpa é meio... Não cola muito. O mesmo trabalho que você vai ter para tirar uma camisola, você vai ter para rasgar uma camiseta. Não é diferente. Ainda mais porque, quando o paciente está deitado, não é tão fácil assim você tirar uma camisola do paciente, ele está deitado sobre a camisola. Então, não ajuda muito. E era horrível, era isso. Você não tem as suas roupas. Suas roupas têm o seu cheiro, que tem a sua... Eu amo essa camiseta, por exemplo. Para vir para cá hoje, eu escolhi essa camiseta. Eu adoro essa camiseta. Eu gosto de como ela me veste. Ela é parte da minha identidade. Então, quando te dão uma camisola e você só usa essa camisola, que ela fica aberta atrás, inclusive, também é outra ideia de liga, você é obrigado a ficar meio que identificado, assim. Então, Oi? Eu vou usar uma comparação absurdamente errada, tá? Gente, me perdoem, eu vou criar uma licença poética aqui. Mas é igual você dar um pijama listrado. Uma identificação de que aquela pessoa ali, ela é um doente. Durante o nazismo, na Segunda Guerra, ela é uma pessoa doente. A camisola, para mim, ela tinha muito isso. Ela estava me identificando como uma pessoa que ela não era capaz de dar as minhas próprias roupas. Naquele momento, enquanto eu estava internado, eu acho que era isso. Eu era um paciente, eu não era o Jordan. Eu não tinha muita identidade. Eu era um paciente que precisava de um transplante de coração. E porque eu precisava de um transplante de coração e estava no UTI, eu precisava usar uma camisola. Se aquilo não fazia bem, se aquilo não fazia mal. E eu questionei várias vezes por que eu não podia usar uma roupa minha. E aí a resposta era sempre essa: porque é mais fácil de acessar o corpo. Só que eu não sei também, aí eu estava falando sobre costume, né? Não sei o quanto essa resposta ela é uma resposta consciente, o quanto ela é só uma repetição para que porque tem que usar, porque é mais fácil de acessar o corpo. Porque deve ter 30 pacientes que perguntam isso no mesmo dia, sabe? Mas, nossa, gente, sério, a camisola e a pomada são 2 coisas que eu acho que no século XXI elas não deveriam existir dentro de um hospital que é capaz de trocar o coração de uma pessoa. De verdade. Porque está dentro desse colete de desumanizar. Você tira mais uma parte da identidade da pessoa. Ela não come o que ela gosta, ela não usa o que ela gosta, ela não vai no banheiro na hora que ela quer, da maneira como ela se sente confortável, ela não pode sair da cama. Por exemplo, eu pedia para não amarrarem minha perna. Mas amarrava. Porque, a gente não consegue confiar que você não vai dobrar a sua perna. Como eu já dobrava com o catéter do balão próprio. A gente não consegue confiar que você não vai dobrar a sua perna. É assim, gente, mas assim, a pessoa que mais quer sobreviver aqui sou eu, tá, gente? A pessoa mais interessada em ficar viva sou eu. Se eu morrer, vai ser mais um dia normal para vocês, tá? Mas, assim, as pessoas achavam, os enfermeiros, os funcionários, eles tinham essa consciência para eles, né, de que não dava para confiar no próprio paciente que estava interessado na própria saúde dele. E aí era também um pouco disso, acho que era mais que a autonomia, era um pouco do poder do paciente sobre a minha própria perna. Minha perna tinha que ficar amarrada contra a minha vontade. Paciente, se eu queria sobreviver, não ficava quieto. Muitas pessoas que são feitas bem para proteger você do cuidador. Isso vai ter que ser verdade. Você já ir no banheiro, se cair, eu sentia muito isso, principalmente da parte dos técnicos, dos enfermeiros, era muito mais sobre restringir para eles não tomarem notícia se acontecer alguma coisa, do que... Porque imagina, eu sempre pensava assim, por roupa. Imagina que chega ali a chefe da enfermagem, um médico, olha, eu tô com uma camiseta. Por que foi que deixou esse menino colocar uma camiseta? E aí, vão tirar a minha camiseta de novo,
E ainda uma pessoa vai tomar uma bronca por causa disso. Uma pessoa vai ser responsabilizada por causa disso. Então é mais fácil você falar, não pode. Também, né? Eu sou medo de sofrer. É verdade. Eu acho que aí, cara, muito obrigado pelo que você está fazendo aqui, pelo que você está proporcionando para a gente, né? Eu acho que nessa questão da gente pensar, a gente está passando por um momento de revolução na medicina, né? Você trouxe, assim, a medicina teve uma revolução muito grande da ciência, a gente ainda antes não se perguntava, e a partir do momento que a gente começou a se perguntar sobre as coisas, é que a gente começou a progredir do ponto de vista técnico, né? E isso foi muito importante. E junto com isso, para facilitar essa melhora técnica, muitas coisas culturais aconteceram para benefício do médico e do profissional de saúde, né? Eu fiz esse raciocínio meio assim, porque agora, com a Karina grávida, a gente está no obstétrica e algumas coisas, por exemplo, dentro da obstetrícia, foram para facilitar para o médico. Episiotomia. É porque alguém falou que o período expulsivo não pode demorar mais do que uma hora. Qual que é a solução genial? Vamos cortar a vagina da mulher. Para quê? Para ser rápido, né? A posição de litotomia. Por que é essa posição que até então, qual animal que você vê que fica assim para durar? Não existe, né? Por que isso acontece? Para facilitar para o médico. É mais fácil para o médico. Cristeler, para que servia? É uma hora, porque eu tenho outro paciente que está em trabalho de parto, e aí você foi demonizando o trabalho de parto para facilitar a vida do profissional de saúde. Particularmente o médico, porque a gente sabe que a gente é muito a medicina e a área da saúde é muito médico sempre, e as coisas acabam dando benefício para a gente. Isso não tem também. Então, a comadre é para facilitar a fralda, né? Você está de fralda, pode fazer na fralda mesmo. Essa é uma frase que é extremamente agressiva, né? Eu quero fazer cocô, não pode fazer, você está de fralda. Né? Você já está deitado, não tem pressa abdominal, você vai fazer cocô no mesmo lugar que você deita e dorme, no mesmo lugar que você come, no mesmo lugar. E para a gente acaba, isso se torna normal e banaliza, como se fosse uma coisa ok. Ninguém fica assim, você não fica surpreso e indignado quando fala assim, não pode fazer, você está de fralda. Né? Eu falei isso hoje. Então. E aí, eu acho que a gente está começando a olhar, isso está num processo incipiente, mas existe um movimento muito claro de olhar para o paciente, de olhar para a pessoa que está ali, chamar ela pelo nome, de entender a biografia daquela pessoa e tomar isso como a importância para o processo de tomada de decisão. Né? E aí esse equilíbrio é muito difícil de estabelecer, biologia e biografia, porque nós, como intensivistas, a gente tem uma outra questão, além de toda essa cultura feita para facilitar o trabalho do profissional de saúde, uma porque é sobrecarregado, uma porque é subdimensionado, tem pouco técnico de enfermagem para o paciente, então, de certa forma, isso foi uma adaptação necessária e que talvez a gente deixou de olhar, porque a gente não olhava para o paciente mesmo, mas a gente olhava para os profissionais para as coisas facilitarem, isso foi necessário. Né? Então, isso é uma coisa. E a outra coisa é a nossa cultura de segurança, que é uma coisa que a gente é muito importante e a gente fica um pouco estanque para as mudanças em relação a esses protocolos de segurança. Né? Então, por exemplo, essa questão do risco de queda. A gente tem que pensar que os pacientes não são iguais. Tá? Um paciente que tem risco de queda não é igual a outro paciente que tem risco de queda. Né? E isso é um baita desafio de individualizar também os protocolos de segurança. Né? Porque eles têm um motivo, mas eles também não podem ser um limitador, por exemplo, para afetar
a forma como a pessoa entende e vive e vivencia o cuidado. Né? Então, eu acho que essa questão dos protocolos de segurança, eles existem, eles precisam e são necessários. Por outro lado, a gente tem que entender que, poxa, ele tem um risco de queda, mas hoje, talvez amanhã, hoje não dê. Mas será que o que a gente pode fazer para amanhã conseguir? Né? Será que amanhã, hoje não veio a pessoa da escala, a gente está com 4 pacientes cada um, será que amanhã vamos fazer um esforço, vamos fazer... Então, dentro da nossa possibilidade, a gente ter olhos para isso, eu acho que é o primeiro. Se incomodar com isso é o primeiro passo, né? Processo de mudança cultural. E aí, puxando para a autonomia, eu acho que você trouxe uma questão muito importante, assim. A gente tem que colocar a autonomia como um objetivo muito importante do nosso cuidado, do processo de tomada de decisão, mas a gente não faz coisas antes que são necessárias para que isso aconteça. Tipo, para você tomar uma decisão, você tem que... Por isso que existe o termo de consentimento livre e esclarecido. Né? Não tem como ser livre se você não estiver esclarecido. Então, a informação e isso que eu acho que a gente peca muito. Né? Eu acho que é isso. Assim, que talvez valha muito a pena a gente termos olhos para isso e se indignar com algumas frases que a gente é tão corriqueira que faz parte da nossa vida. Gostaria de ouvir mais a opinião do Samuel. Eu acho que às vezes a gente conta isso, mas às vezes não vai influenciar diretamente no nosso trabalho. E isso muda muito de pessoa. Mas eu sou lugar, sou famosa, eu trabalhei 100 pessoas. Isso é isso. Você não tem medo de nada, assim, tá certo. E eles já fazem as companhias. Agora as pessoas que não. Mas você não sabe a história para contar você. Assim, também que poder facilitar, oferecer isso para os pacientes é ter gente suficiente para poder cuidar deles. Então não tem como achar que um enfermeiro para 10, 12 leitos, um técnico para cada 3, 4 pacientes, vai conseguir oferecer o que dá dignidade às pessoas. Então, assim, precisa de mais gente para poder cuidar das pessoas. Não tem muito. Pois é, essa aqui eu concordo, Gabriel. Acho que a gente teve uma revolução nesse sentido, que eu acho que acompanha a profissionalização da medicina. A profissionalização dos hospitais, até deixou de ser um lugar só para você agrupa as pessoas que estão ali morrendo, que você não tem muito a fazer, para isolar aquele grupo de doenças, para não passar para o restante, para uma coisa que a gente começou a poder intervir nas doenças, e ali é um lugar que reúne pessoas que são capacitadas, com tecnologias que são avançadas, adequadas para você fornecer um cuidado, e isso agora não é mais só suficiente. Uma vez que a gente conseguiu dominar um pouco disso, a gente veio entrando numa era agora em que você fala em NPS, satisfação do cliente, satisfação do paciente, são coisas que são levadas em conta. Eu acho que isso deve mudar. Tanto é que tem artigo agora publicado, recente, em revista grande, perguntando se é exatamente o que ele falou. O quanto que despersonaliza a pessoa usar a batinha do hospital, né? Que é um absurdo o trabalho do hospital. Eu concordo com você, eu operei o braço no final do ano passado, era o braço, não tinha mais nada, mas eu estava com uma bata com uma blusa de fora, assim, pra quê? É completamente desconfortável, tá? Aqui, tirando todo o contexto, simplesmente ela é muito desconfortável. Você fica com a sua bunda de fora, gente. Não importa o que você faça, se você amarrar, sua bunda continua de fora, tá? Você amarra aqui. Vai precisar. É um negócio esquisito. E uma coisa, uma reflexão que eu acho engraçada, assim, às vezes a gente esquece um pouco o que significa hospital, né? Porque geralmente a queixa quando a gente escuta é tipo assim, o paciente reclamou que quer botar a roupa dele. Aí a galera assim, acha que é um hotel. E tal. Mas é engraçado pensar que hotel e hospital têm a mesma origem, é a mesma palavra, a mesma raiz etimológica.
são lugares de hospitalidade, de acolher pessoas, de cuidar pessoas. E tanto é que tem um hospital famoso da França, o Hotel Dieu, é o Hospital de Deus, né? O maior hotel que as pessoas têm que se hospedar para ir para Deus. Mas é a mesma. Então, isso é uma coisa que a gente poderia resgatar, talvez, da origem das coisas. Acho que tem. Perdão, não. Vai ter um ponto que você trouxe, que é um ponto que eu trago exatamente do texto que eu falo com Madre, que é tipo, você está. Eu até esqueci de falar disso, mas eu acho que isso é muito impactante. Para uma pessoa que está acamada, você vai, por exemplo, no mesmo lugar que você come. Tipo, como isso é. Como que dentro de um hospital se preocupa tanto com sanitariedade? Isso é lógico. Faz o menor sentido. Eu fico no lugar que daqui a 5 minutos eu vou estar comprando aqui em cima. Pra lavar a mão não quando precisa da cama, né? Mas dava um negócio azul. Lavar a mão com Clorex. Isso era meio bizarro, porque eles só me davam Clorex pra limpar minha mão. Então minha mão descamava. Eu não ficava passando Clorex, não. Mas é isso, assim. Você faz tipo, imagina vocês chegando em casa e botando um prato toda privada e vocês comendo. Faz sentido isso. Vocês fariam isso? Vocês dormiriam, botariam a cabeça em cima da privada que vocês fazem cocô? Tipo, era isso. Essa coisa do número de pessoas, né, da quantidade de pessoas no hospital, eu acho bem também o ponto nesse texto da Madre, que teve, o que acontecia muito era, fiz o cocô, ele ia ficar mais meia hora ali na ponta da cama comigo até alguém me buscar. Então não era só difícil fazer, eu ia ter que conviver com ele por um tempo. Porque ele tinha que ficar ali e ficava mostra, né? Não tem o que fazer, a Madre aberta. E era muito. Assim, era meio assim, cativeiro. Era meio que uma vida quase um presidiário, né? Você tem a privada ali do lado da sua cama. Era meio que isso. E alguém chega preso, eu vou cortar, tá pastando, tá duro, tá seco, essa xixi fica amarelo, tá mal cheiroso, nossa, xixi tá pedindo. Uma coisa que eu arranjei uma briga, eu arranjei briga mesmo, só que aí me deixaram em paz, porque eu não deixava absolutamente ninguém limpar minha bunda. Não que eu queria que tocasse na minha bunda, mas porque eu falo, gente, eu preciso ter algum traço de humanidade. Sabe? Não dá para uma coisa. Vocês já lavam a minha bunda no banho, porque eu tenho que tomar banho na cama. Eu preciso limpar a minha bunda. Não quero. Não dá. No começo foi assim, não, mas você tem que deixar, gente, não sei o quê. Eu falei, gente, eu não irei deixar vocês. Não está para discussão isso. Aí foi uma briga com muita gente, etc. Mas aí no final me deixavam em paz. Porque eles não queriam que eu fizesse força. Eu falo, gente, como é que eu vou fazer cocô sem fazer força? Porque como é que isso funciona? Tipo, eram umas preocupações que eu ficava, eu entendo a preocupação, mas ela não faz o menor sentido agora. Não adianta você querer falar para mim que eu não posso fazer força, se eu quero fazer cocô, eu preciso fazer força para isso. E aí, tipo, de vez em quando eu não conseguia fazer cocô na Madre, né? Porque todo o contexto que eu estava contando. Aí eles viravam para mim e falavam assim, se você não fizer cocô, a gente vai ter que tomar uma lavagem. Ameaça, né? Sobre ameaça. Mas, gente, isso aqui é o quê? Eu estou sendo torturado? Qual que é o rolê aqui? Teve uma vez que me deram um laxante. Uma vez. Horrível. Eu nunca mais tomei. Eles me ofereceram outras vezes. Eu não tomei mais. Porque foi isso. Me deram um laxante depois que eu colocar uma fralda. Porque, claro, vocês não têm falado que vocês queriam colocar uma fralda antes de me dar o laxante. Porque se eu não quisesse colocar uma fralda, eu não tomaria o laxante. Não deu nada demais, assim, não é que eu tive uma grande diarreia, nada do tipo. Mas é isso, assim, para tentar achar uma solução para algo, você cria outro problema. Sabe? Você, tá bom, a gente não vai te desumanizar aqui, mas a gente vai te desumanizar aqui, ó. Então, se não quiser usar comadre, você vai dar uma fralda. E, de novo, acho que para pacientes mais velhos talvez seja diferente, mas para uma pessoa jovem, já é muito difícil você tirar toda a autonomia dela desse jeito, né? Nem só autonomia de fazer escolha, mas autonomia de ver a vida dela de uma maneira normal. Acho que quando é essa coisa do número de pessoas, eu acho que eu não me sentia tão impactado por isso. Tinha um técnico suficiente, eu acho, ali na UTI do Inclói. Mas eu acho que aí tinha uma coisa, ou tinham técnicos suficientes, mas tinham muitos pacientes, ou você tinha muitos pacientes, ou você tinha pouco técnico para um número suficiente de pacientes. Não sei se faz sentido isso.
Mas pensando que na UTI do Encore, por exemplo, você sabe o número de quartos que você tem, você sabe o número de leitos, você sabe a quantidade de pessoas que você tem que colocar ali. Você tem uma noção da quantidade de pessoas que você precisa para atender cada uma, para que uma pessoa não fique esperando 40 minutos para tirar uma camada cheia de cocô da cama dela. Sabe? Eu sentia mais isso na enfermaria do Encore. Eu normalmente fico internado na enfermaria ainda do Encore, né? Porque tem que fazer biópsia, tem que fazer cateterismo de tempos em tempos. E lá a galera demora muito. Mas aí lá eu acho que de fato falta funcionário. Porque aí na enfermaria eu fico no sexto andar, né? Que é do convênio, que aí você tem uma pessoa por quarto só. Mas tipo, 60 quartos. 60 pessoas já vi. Você tem 4 enfermeiros e uns 10 técnicos. As pessoas não conseguem assim, dar conta disso. Então, várias vezes eu chamava, por exemplo, depois de biópsia, você não pode levantar da cama por 4 horas, tem que ficar com aquela camisolinha horrível. 4 horas, você está completamente bem, você está totalmente perfeito, mas você não pode levantar por 4 horas por causa da incisão, né, do furo. E você não pode também levantar mais de 30 graus por causa da incisão. Só que aí você chama alguém que precisa de alguma coisa, a pessoa demora 40 minutos para mim. Aí, muitas vezes eu me irrito. O que eu faço? Eu faço xixi antes de ir para a biópsia. Eu falo para ele, não, eu quero xixi antes de ir. Porque quando eu chego no quarto, eu não importa o que aconteça, eu não chamo em tempo 4 horas, não está fazendo nada. Porque eu sei, se eu chamar, eu vou me estressar. De ficar esperando eles sozinhos. E eu entendo que eles estão trabalhando, tá, gente? Eu entendo que ninguém está lá sentado olhando, o trânsito está chamando, vamos deixar esperando. Mas, assim, de novo, não importa o que eu quero. Então, é meio difícil na hora que você está ali, na hora que você está emocionalmente vulnerável, estável, você entender e ficar assim, não, tudo bem, está atendendo o paciente, não sei o quê. Meio mexe muito a cabeça, tá? Eu acho que você não, na melhor das situações, com tudo sendo ideal, você já não vai conseguir ter o seu emocional estável. Então, assim, você já não tem o seu emocional estável, com tudo isso acontecendo junto, é uma grande bola de neve, sabe? Você vai ficando cada vez mais maluco. Eu tenho um transtorno de ansiedade generalizado, né? Então, na época que eu estava internado, eu já tomava remédio psiquiátrico, eu tomava ansiolítico e tudo mais. E ainda bem, porque eu não sei como teria conseguido tomar assim. Acho que eu teria dado uma surtadinha boa, assim. Obrigado, novamente, por compartilhar toda essa experiência aqui. Resiliência que muitos de nós acho que não teria. Quando você compara com visão e até cativeiro, me lembrou da artista plástica, que ela fala sobre o sequestro que ela sofreu. No final, sequestro, ela estava no controle, ela estava no delírio, não sabia o que estava acontecendo, etc. E tem gente transformando esse sofrimento em arte, seja na escrita, e ela fez pinturas depois sobre isso. E acho que é muito importante para a gente poder entender também o que está acontecendo. Minha dúvida, na verdade, é assim, como foi a primeira vez que você foi no banheiro? Depois que Gente, eu tomei um banho de 2 horas, que eu descobri depois que eu nem podia tomar. Primeira vez que eu saí, eu transplantei, aí eu fui pra REF, aí eu fiquei... Minha recuperação foi muito rápida. Eu tinha uma média de 1 mês e meio, eu saí dos 3 semanas. Porque eu tava muito assistido a melhorar. Assim, agora que eu tô no conteúdo, eu saí daqui quanto antes. Enquanto eu tava na REC, obviamente... quando eu tava na REC, teve a última... No domingo, saiu meu quarto para a enfermaria, eles me deram a alta. Só que por questões burocráticas, isso também, gente, foi horrível, tá? Porque não tinha motivo para eu estar consigo, e isso aconteceu. Não me levaram para o quarto no domingo. Eu tinha quarto, eu tinha alta, não me levaram para o quarto no domingo, eu tive que dormir mais um dia na régua. E eu queria muito tomar um banho em pé, no chuveiro. E aí, quando deu, tipo, umas 8 horas da noite, falaram, você só vai descer pro quarto amanhã, eu comecei a chorar. Assim, pra mim, hoje, pensando sobre esse momento, até eu fico meio, tipo, nossa, eu tava muito lelezinho, né, coitado. Que eu comecei a chorar, assim, soluçar, liguei pra minha mãe, e eu falei, eu nunca vou sair daqui. Pô, é mentira. Pô, eu não vou melhorar, eu não vou sair daqui. E aí veio uma técnica de enfermagem, me viu chorando, falou, não sei o que, em pé, chuveiro, só que aí eles foram lá, começaram a... Esse nome da chefe da rede, a Filomena.
Aí eu ia falar uma doida, né? Uma doida foi Aí ela falou, não, tipo, bota esse menino aqui no banheiro, deixa ele tomar um banho dele e tal. Aí eu tomei um banho ali 10 minutinhos e tal, mas deram um jeito, isso foi legal, assim. Eu me senti até meio mimado, assim, porque eu fiquei, ai, tadinho, sério, tem gente morrendo na cama do meu lado. Tinha uma moça que estava sofrendo uma rejeição moral, ela tinha contado 2 dias antes de mim. E ela estava tipo, entubada, estava muito mal, e eu estava lá, tipo, chorando, tomando banho no chuveiro. Eu falei, acho que eu fui meio mimado, né? Mas paciência. Mas aí no dia seguinte, quando eu desci pro quarto, assim, a primeira coisa que eu fiz foi ir no banheiro, de fato. Tipo, que foi assim. Acho que eu tava ainda muito. Aquela cena do 2001, do macaco batendo com o negócio, sabe? Descobrindo que ele é um bípede que é capaz de fazer coisas como um ser humano normal. Então foi muito que isso, assim. Eu lembro que eu prestava muita atenção na sensação física das coisas. Porque eu acho que esse foi o sentido que eu mais perdi quando eu estava na cama. Porque eu ainda tinha olfato, ainda tinha paladar, ainda tinha via coisas, mas os únicos toques que eu sentia era o tecido da camisola, a relação da cama de plástico, com a minha pele. Então eu lembro que eu passava muita mão nas coisas, assim, porque eu não tinha percebido o quanto eu sentia falta de sentir textura, de tipo, você. Então eu lembro de eu sentado na privada e colocando a mão na parte de porcelana, que era de batismo. E eu lembro, tipo, nossa, sabe, como se eu estivesse descobrindo assim, uma coisa muito incrível. E aí depois eu fui logo tomar um banho. Eu estava cheio, eu ainda tinha um dreno, né, aqui, então eu tinha que passar um monte de plástico filme e água e nada. E aí eu lembro que eu fui tomar um banho. Eu não sei como eu tinha força para ficar em pé, depois de eu estar 3 meses amarrado na cama. Sua musculatura, eu sofro com parte da minha musculatura até hoje. Assim, eu faço pilates hoje porque minha coluna nunca mais foi a mesma, o posterior da minha coxa nunca mais foi o mesmo. Então, eu não sei como eu estava em pé ali naquela hora. Mas eu fiquei umas 2 horas no banho. Eu tá tudo bem, né? Aí eu falei, tá bom, ela vai, então é que você tá muito tempo no banho, você não pode ficar muito tempo no banho, não, por causa do dreno, não sei o quê. Tá, tô saindo. Mas assim, eu simplesmente, o primeiro momento de liberdade que eu tive, eu caguei para qualquer regra. Eu falei, não vou, eu vou ficar duro aqui e preciso ser levado para outro tempo. Mas este momento eu iria aproveitar. Então, acho que foi meio isso. Tem um vídeo que os meus amigos têm até hoje, que eu mandei para eles, que era eu, essa pessoa não podia ter feito, tá? Isso foi muito arriscado. Era eu dançando no meu quarto. Porque na época eu era muito viciado numa música. E isso foi muito simbólico para mim. Quando eu entrei no quarto, eu não assisto TV, né? Não assisto TV. Tinha TV na UTI, mas eu nunca liguei, né? Eu sou muito gamer, então eu ficava jogando o dia inteiro. Quando eu cheguei no quarto, a primeira vez eu liguei a TV, eu ainda estava de camisola, porque ainda não tinha trazido minha mala para minhas roupas. Tava fazendo o clipe dessa música. Eu fiquei, não é possível, isso aqui é... E aí eu mandei um vídeo, eu ia mandar um vídeo já para os meus amigos, avisando que eu tinha saído do UTI, né? E aí eu mandei esse vídeo de eu dançando ao som dessa música. E é isso, assim, era a primeira vez que eu estava mexendo no meu corpo. Então é por isso que eu falo que é bem nascendo do 2001 do macaco. Eu estava tipo, meio que redescobrindo minha consciência corporal. Porque por 3 meses minha consciência corporal foi daqui para cima, basicamente, né? Não, daqui para cima. Mas foi um momento bem contrastante com todo o resto da internação. E aí ali, quando eu estava no quarto, no banho, no banheiro, dançando, e teve um momento muito específico para mim que foi no quarto da UTI tinha janela, mas a janela ficava atrás da cama, então simplesmente não cabia ela. Para frente, meio que assim, e não dava para ver, eu tinha uma flechinha. Foi a primeira vez que eu vi gente do lado de fora andando na rua. E aí eu lembro que eu ficava o dia inteiro sentado numa cadeira de frente para aquela janela, só vendo pessoas andando na rua. Tipo, reconhecendo que existia um mundo além de tudo aquilo que tinha acontecido nos últimos 3 minutos de novo. E aí foi meio que reaprender algumas coisas, sabe? Reaprender a até socializar. Eu percebi que eu perdi isso um pouco, assim, porque eu não tenho muita paciência mais até hoje com os problemas das pessoas, na verdade. Por exemplo, quando uns amigos, uma amiga chegou para mim uma vez e falou assim, amigo, quando você ficou internado, eu fiquei tão mal. Aí eu olhei pro cara dela,
Tipo, isso, assim, essa coisa do dar algumas perspectivas é um pouco complexo, assim, porque você passa. Eu ficava muito imaginando assim, que, ai, como é que você vai mudar? Né? Quando as pessoas passam por essas coisas, normalmente elas, ai, nossa, mudou muito. Ai, ele virou outra pessoa. Eu ficava, como é que será que eu vou mudar, né? E eu acho que desde aquele momento ali eu comecei a ver que as mudanças elas eram muito mais psicológicas, assim, de tipo, de você olhar para as coisas. Eu não tenho muito medo de morrer, por exemplo, mas porque teve a experiência que eu estava contando também com a Ionara, né? Quando eu estava tocando balão caótico, eles têm que colocar os dois balões intraóticos, tá? O novo e o velho. Aí eles desligam o velho, os caras têm que ligar o novo, ver se tudo bem, aí eles tiram o velho. Então, tipo, passam pernas diferentes para conseguir os dois tempos da horta ao mesmo tempo. Nos 30 segundos que desligaram um e esperaram para pegar o outro, eu comecei a ir embora. Assim, minha pressão despencou, meu coração começou a parar. E aí, tipo, só que aí, assim, ao invés de ficar tudo preto, como normalmente ficava quando eu estava desmaiando, começou a ficar tudo branco. Começou a bater uma paz, assim, absurda. Foi bizarro, bizarro. E aí eu fiquei, isso aqui tá diferente. E aí chegou uma hora que eu pensei, acho que eu sei o que tá acontecendo. Só que eu tava numa parte absurda. Eu tava, então tá bom, mas é isso. Vamos lá. E quem me segurou, assim, de certa maneira, até me dar uma injeção de adrenalina, obviamente, foi a Ionara, que ela estava segurando a minha cabeça. E ela me via jogando um joguinho de fazendinha todo dia. Eu amava jogar. E era a coisa que mais me ajudava a dissociar de todo o ambiente do hospital. E eu lembro dela segurando a minha cabeça, assim, tipo, conversando assim, aí, o que você tá fazendo no joguinho de fazendinha? Muito grog, assim, apagando, pensando, eu estou morrendo, e falando, porque minha vaca deu um bezerro. E, pô, daquele momento todo, aquilo que mais me marcou. Pô, eu lembro especificamente da cena, eu lembro de a gente gritando, eu lembro da doutora Cláudia gritando também, pelo amor de Deus, quando ela pegava minha mão e ficava, filho, fica comigo, filho. Mas pra mim, tipo, tinha gente com desfibrilador na mão já, preparado pra, tipo, eu lembro de umas cenas assim, mas eu lembro muito de conversar com a Ionara e dela, tipo, foda-se que estão com desfibrilador na mão, foda-se que a Cláudia tá gritando, eu quero saber da sua fazendinha. E, tipo, é isso, assim, eu tava conversando sobre uma coisa completamente normal e eu não sei explicar como que aquilo ajudou, de fato, mas eu tenho uma memória muito boa desse momento, muito dessa conversa que eu tive com ela, porque eu acho que eu estranhava do tipo, por que você tá preocupado com a minha fazendinha, sabe? Mas eu tava muito curioso de, tipo, por que você tava preocupado com a minha fazendinha? Então eu tava muito entretido no assunto com ela. A gente já tava conversando sobre isso antes de começar a dar errado a coisa, né? Desde que começaram o procedimento de passar o balão, ela já tinha ido ali ficado comigo. E ela ficava me distraindo, conversando comigo, falando da minha fazendinha. A P também estava junto nesse dia, ela vinha, ficava batendo papo. E eu acho que isso fez muita diferença, porque eu estava muito nervoso. Isso foi uma semana antes de eu transplantar. Então eu já estava muito mal, já estava muito, muito fraco. Eu já estava com esse primeiro balão há 1 mês e meio. Já estava no limite, assim, falando, não, a gente tem que trocar, porque a chance de dar uma infecção não é muito grande. E eu estava morrendo de medo. Eu sabia que eu não estava em condições estáveis, assim, para qualquer coisa. Mas ter esses detalhes, assim, parece muito bobo, eu acho. Até quando eu falo, parece muito bobo, assim, eu falar que mais marcou ali que eu tinha uma pessoa falando sobre a minha fazendinha. Mas fez diferença. Fez uma puta diferença. E aí, depois que passou, eles se deram uma injeção de adrenalina e eu, tipo, meio que fiz assim, voltei com tudo. Eu fiquei com isso na cabeça, assim, de tudo que tinha acontecido ali, eu fiquei na cabeça de, tipo, mano, racionada, tal coisa, sobre a minha fazendinha no estado do pé, sabe? Mas ajudou muito, assim, acho que é o que era o que eu falei sobre antes de ter qualquer tipo de autonomia, acho que a gente precisa se sentir humano dentro do hospital. Né? Eu acho que não é muito diferente quando a gente entra num hospital e você é só tratado como gato, vai falar assim. Você não tem nem a vontade, acho que, de escolher. Porque, tipo, você se sente meio impotente de chegar para um médico, né? Tipo, como a gente sabe que esse nome tem certo poder, assim, né? E falar, não, acho que isso não vai fazer bem para mim. Como você vai chegar com o médico lá? Não tem essa
Reforma é uma coisa que essa liberdade não é te dada, basicamente. Você não vai chegar para o médico e falar, irmão, acho que isso vai ficar para mim. E o médico vai falar, então tá bom, então morre, tchau. Que é a experiência que eu tive, assim. No fim, alguém quer dar de novo uma coisa, acreditar. Eu não acho que eu queria trazer essa reflexão. Que é isso, assim, acho que é muito difícil mudar, mas se ninguém dá o start para começar a mudar, eu disse dele que sim, é fácil de mudar, sabe? Só que é mudar uma cultura inteira no hospital e talvez a gente consiga mais para frente conversar com as pessoas. E acho que é a humanização das pessoas que estão trabalhando também, sabe? Eu acho que tirar a mecanização e pôr um pouco da individualidade de cada um no trabalho. E acho que se a gente puder passar isso adiante, óbvio, não depende só da gente como médico, isso depende de muito remote, mas de trazer esses temas para discussão, porque eu acho que é tão difícil a gente discutir. Aqui não tem muito não, assim, mas na minha vida, assim, quando eu estou discutir coisas que acho que são tão importantes quando a gente aprender a tratar uma insuficiência cardíaca na UTI, assim, porque isso, o que você tirou dessa experiência inteira? Né? Acho que tinha as pessoas que te tratavam, mas o que te deixava de lado, né? Enfim, era um cuidado muito parcial. Né? Então, acho que eu queria trazer essa reflexão. Oi. Posso falar um pouquinho? Peraí, gente. Posso falar um pouquinho? Peraí. Cadê o Arthur? Ele que é o